No vídeo anterior, aprendemos sobre como os animais se desenvolvem a partir de uma pequena blástula cujas células passam por diferenciação, permitindo todos os tecidos e sistemas orgânicos complexos que aquele organismo possui. Mas como tudo isso é organizado e como essa organização difere de um grupo de animais para o outro? Entre os diferentes domínios da vida, reconhecemos 5 graus de organização entre eles. Primeiro, há uma organização protoplasmática. Essa camada de organização é exibida por todos os organismos unicelulares, com um paramécio. Todas as funções vitais estão confinadas dentro dos limites de uma única célula. Organização celular se refere a uma agregação de células diferenciadas que trabalham juntas, como no caso da Volvox, uma colônia de algas verdes móveis compostas por alguns milhares de células dispostas ao longo da periferia de uma esfera oca. Organização celular e tecidual refere-se à organização de células em camadas semelhantes que desempenham uma função comum, conhecida como tecido. Organismos com organização de células e tecido, como a hidra, têm tecidos, mas não têm órgãos, nem sistemas orgânicos. A organização tecidual e orgânica refere-se a organismos com agregações de tecidos que formam órgãos e desempenham uma função específica. Organismos que apresentam organização de tecidos e órgãos, como as planárias, têm tecidos e órgãos, mas não possuem sistemas orgânicos. Por fim, a organização de sistemas orgânicos se refere a animais com órgãos que trabalham juntos para desempenhar funções e se tornarem sistemas orgânicos. A maioria dos animais, como insetos, minhocas, moluscos e certamente todos os vertebrados, exibem a organização de sistemas orgânicos. Organismos dentro de diferentes graus também têm diferentes tipos de simetria biológica que se refere às proporções equilibradas dos seres vivos. Simetria esférica significa que qualquer plano que passe pelo centro de um organismo o divide em metades espelhadas. A verdadeira simetria esférica não é encontrada em Animalia, mas existe em alguns organismos unicelulares, como certos tipos de bactérias. A simetria radial se aplica a formas corporais que podem ser divididas em metades espelhadas por mais de 2 planos. Então estamos falando de simetria em torno de um eixo central. Esta simetria é encontrada em muitos quinidários e equinodermos, como a hidra e a estrela do mar, bem como certos tipos de esponjas. Uma variação da simetria radial é a simetria birradial, onde apenas 2 planos podem produzir metades espelhadas. As águas-vivas de pente, por exemplo, parecem radiais, mas têm um par de tentáculos e órgãos ramificados que impedem a simetria radial. Então, são um excelente exemplo desse tipo de simetria birradial. Além desses tipos de simetria comparativamente mais raros, a maioria dos animais exibe simetria bilateral. Isso significa que seus corpos estão dispostos de tal forma em um único plano, conhecido como plano sagital. Passando pelo eixo longitudinal, dividiria o animal em imagens espelhadas, esquerda e direita. A maioria dos animais com simetria bilateral também apresentam cefalização, ou seja, a formação da cabeça. Na extremidade anterior, onde estão localizadas a maioria das estruturas sensoriais, nervosas e alimentares complexas. Já que estamos usando termos como sagital e anterior, vamos em frente e revisar todos os planos e termos direcionais relativos aos animais, já que em breve precisaremos dessas informações daqui para frente. Será uma boa ideia memorizar toda essa terminologia importante. Primeiro, a extremidade posterior ou extremidade traseira do animal é oposta à extremidade anterior ou extremidade frontal, e os dois segmentos são separados pelo plano transversal. Enquanto isso, o plano frontal separa a extremidade dorsal ou superior e a extremidade ventral ou inferior do animal. E lembre-se de que o plano sagital separa o animal em 2 metades, que são imagens espelhadas. Nos vertebrados, o termo peitoral se refere à região do tórax, associada ao par anterior de apêndices, e o termo pélvico se refere à região do quadril, associada ao par posterior de apêndices. Por fim, alguns animais, como muitas esponjas e placozoários, não apresentam simetria quando adultos e, portanto, podem ser chamados de assimétricos. As partes do corpo não estão dispostas a ter nenhum padrão discernível. Os corpos das esponjas são complicados, como veremos em breve, mas quando adultas, muitas esponjas não apresentam planos claros de simetria. E com isso, terminamos de cobrir algumas informações básicas sobre a cladística, desenvolvimento animal e organização. Esses são conceitos zoológicos importantes que precisam ser compreendidos antes de adentrarmos nos mínimos detalhes de todos os diferentes filos animais, que é o foco principal desta série. Então, com todas essas informações completas sobre os pré-requisitos, vamos prosseguir e começar a aprender sobre os diferentes tipos de animais existentes no nosso mundo.